Galerinha, passando por aqui para fazer um comentáriozinho em cima de um conteúdo aí que eu acabei de reportar do Lula falando da sua vida, parte da sua infância, né, de criança e parte da sua vida adulta. E isso é exatamente o que eu vivi. Eu vivi exatamente o que esse cara viveu. E aí muita gente esnoba, chama de ladrão, de nove dedos, não sei de que, não sei das quantas. Agora, gente, tudo isso aí é despeito, sabe? É despeito. Principalmente dessa direita maldita aí, que só apoia os ricos. Ninguém aceita que um nordestino miserável, que veio da merda, da miséria, né, passou fome, trabalhou, foi humilhado, foi preso e o diabo a quatro, chegue aonde ele chegou. Ocupe a posição que ele ocupa hoje, não no Brasil, mas no mundo, né? Ninguém aceita isso. Eu, no meu caso, a minha história se identifica com a dele, embora eu não tenha chegado a lugar nenhum, como vocês viram aqui, minha camisa aqui, ó, Pinhão, que passei para a prefeitura do Rio de Janeiro, certo? Ou seja, eu passei exatamente o que ele passou. Eu, em 68, aos 5 anos de idade, meu pai a gente se encontrava numa situação de miséria, sem sequer um caroço de feijão para comer em casa. Meu pai com uma roça grande, né, mas ainda em fase no início, né, da plantação ali, e eu nessa época já a plantar, tá com 5 anos de idade. Ele, sem muita escolha, ele foi num cidadão lá que era proprietário de terras e que cedia a terra para pessoas que não tinham terra, plantar lá e dar para ele parte do que colhia. Como ele recebia muito, ele não tinha como consumir. O que ele fazia? Ele enterrava na terra lá, não tinha tubo nem porra nenhuma, enterrava na terra. Meu pai pegou dele lá uns litros de feijão para a gente comer até o nosso ficar brotar, né? Só que era um feijão que eu nunca esqueci. Olha que eu tinha 5 anos de idade, gente. E eu nunca esqueci dessa cena. A minha mãe botou aquele feijão para cozinhar numa panela, no fogo de lenha, fogão de lenha, de manhã, por volta de 7, 8 horas da manhã, e meio-dia ele continuava boiando dentro da água. A gente pegava e botava na boca. Ele não é que ele estava cru, ele não cozinhava. Ele, tanto tempo que ele ficou enterrado na terra, ele virou tipo que uma espécie de pedra, sabe? Você conseguia mastigar ele, mas aquela coisa, sabe? Dura, não era feijão, não era aquele feijão macio que você bota na boca, mastiga, tem sabor de feijão, não. Ele não tinha sabor de nada, um sabor de nada, e é como se mastigasse madeira. Você tá entendendo? Essa foi a minha fase, 5 anos de idade. Agora eu vou contar a outra da minha fase adulta. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, não é totalmente adulto, mas eu era um jovem, né, saindo da adolescência. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu fiquei desempregado. Eu não conhecia ninguém aqui, fiquei 11 dias morando na rua, certo? Dormindo na praça pública ali, no Leblon, na Quintal do Leblon, né? E por final, mesmo dormindo na praça, eu fui perturbado lá. Marginais da noite, né? Do Rio de Janeiro, que ficavam à noite na rua, roubando, traficando, essa coisa. E eu, com medo de sair dali, fui dormir lá no canal de Jardim de Alá, dentro de umas manias que eu usar para fazer um encanamento lá, certo? Até um dia, 11 dias depois, eu consegui passar em frente a uma obra aqui na Humberto de Campos ali, né, no Leblon, e vi que precisava lá de um monte de... Tinha uma placa lá, precisa disso, isso, isso. Carpinteiro, pedreiro, armador e servente. Eu tinha vindo de São Paulo. Lá em São Paulo não existe servente, lá é ajudante.
ajudante disso, daquilo, pai e tal. É ajudante de qualquer coisa, menos servente. No Rio é servente. Quem não tem profissão no Rio é servente. Serve a todos. Vamos dizer assim, né? Eu perguntei pro cara, o cara falou, sim, servente é um cara que não sabe fazer nada. É para carregar, é para fazer, mexer massa, é para ajudar os carpinteiros, ajudar os pedreiros, ajudar o armador. Ou seja, é um faz tudo. Um ajuda, um cara que ajuda a todos. Eu falei, pô, mas aí tudo bem, pode vir, vem na segunda-feira, 6 horas da manhã. Eu passando fome, olha só como é que é a história. Eu passando fome. É como ele disse aí. A gente tá morrendo de fome e não tem coragem de falar que tá passando fome. Eu passando fome, com a roupa do corpo praticamente, né? Na merda. Mesmo assim, eu não falei nada para esse cara. Com que eu falei no sábado estava fechado. Eu falei com o vigia da obra. E na segunda-feira, 5 horas da manhã, eu estava lá. Com a mesma roupa. E o cara falou assim, não, cara, só chego aqui 7 horas, o mestre de obra, para fazer a entrevista. Eu falei, mas não tem o que fazer. E tu não trouxe roupa não? É para começar hoje. Eu falei, a única roupa que eu tenho é essa. Aí eu contei a história para ele, a minha história, né? Que eu estava uns dias na rua, passando fome, dormindo na rua. Aí ele falou, por que você não falou isso no sábado? Eu falei, cara, eu não sei, fiquei com vergonha. Ele, o vigia, o Francisco, nunca esqueci o nome dele, era um cearense de Crateús, né? Um cara, sabe, um ser humano, sabe, que até hoje eu posso ter encontrado muitos iguais a ele, mas com a atitude dele nenhum, entendeu? Que ele fez? Ele pegou um dinheiro, me deu, falou assim, ó, dobra essa rua aqui, aí na Dias Ferreira, essa rua aqui de trás, tem uma padaria, compra 2 bisnagas. Bisnagas, para quem não conhece, é um pão grande. Um pão grande, não é pão francês. É um pão com quase meio metro de tamanho, né? E até hoje se vende aqui no Rio, é muito bom. Pão gostoso. Então, até hoje, quando eu vejo, eu compro. Em nome daquele dia. E 1 litro de leite B, que é um saco de leite, com 1 litro dentro. Sabe? Eu trouxe aquilo para ele. Eu nunca esqueço disso, porque é difícil esquecer, né, gente? E ele pegou, botou aquele saco dentro de um negócio lá, sei lá, uma caneca, cortou o bico, botou um copo lá e falou assim, tá aí, come aí e toma o leite. Pode tomar tudo, se quiser comer todo e o pão todo. Cara, eu tava com tanta fome que eu comi uma bisnaga e meia. E vocês aí que estão assistindo esse conteúdo, pode ser que vocês não conheçam isso, mas carioca conhece, todos os cariocas conhecem. Essa bisnaga, se for preciso, se me pedir, eu tiro uma foto e mando para vocês. Faça um vídeo, um conteúdo, mostrando o que é uma bisnaga. E tomei aquele litro de leite quase todo. Nossa, que barulho. Inferno, uma praga de uma moto passando aqui. Esses miseráveis. Aqui é muito barulho aqui no Rio, tá, gente? E eu tô em casa aqui no 4º andar, tá? Mas a rua, o asfalto fica ali perto. Aí, me desculpe, é aí que acontece. Eu comi tanto que eu fiquei triste, fiquei assim, sabe? Não é passando mal não, sabe? Como é que a gente fala? Fiquei triste mesmo, fiquei assim, sabe, anestesiado. E deu tudo certo, eu trabalhei nessa obra 17 dias. No 15º dia, eu espetei meu pé num prego, esses pregos gigantes, né? Que lá no céu chama prego Cabral. Aqui é prego de carpinteiro, né? Espetei meu pé, que quase varou o pé de um lado para o outro, né? E o engenheiro, doutor Alberto, coisa ruim, simplesmente me dispensou. Para minha sorte, eu sabia dirigir, tinha aprendido a dirigir picape lá no Ceará. Ruim pra caramba, mas eu tinha aprendido. Picape, eu nunca tinha entrado num carro de passeio, nem de carona. Só tinha andado de picape e caminhão, só isso.
Eu falei, eu sei dirigir. Tinha um prédio da frente, precisava de um faxineiro que soubesse manobrar carro. E eu peguei essa vaga. Graças a Deus, como eu sempre fui uma pessoa, né, é, não vou dizer inteligente, porque se eu fosse inteligente eu não estaria nessa luta hoje, né? E, de repente, falta de sorte, eu não sei. Mas eu nunca fui burro, sempre aprendi as coisas de primeira. O cara me botou lá e eu fiquei lá bastante tempo, né, trabalhando nesse prédio. O prédio não tinha moradia. E eu fiquei, né, continuei dependendo desse cara, desse vigia, o Francisco, meu conterrâneo de Crateús, que me ajudou por muito tempo, até eu conseguir a minha independência. E depois de um tempo lá, nesse trabalho no prédio, eu voltei para a obra de novo, fui trabalhar com o mesmo cara, não com o doutor Alberto, que aquele não valia nada, mas com um mestre de obra famoso que tinha na firma, o seu Ferreira, um cearense também, que me deu uma oportunidade. Eu fiquei bastante tempo nessa firma aí, assinei minha carteira 3 vezes nessa firma. Que pena que eu desisti dessa área, porque eu poderia ter crescido muito na minha vida se eu tivesse continuado na construção civil. Fui para o lado do restaurante, virei garçom, pai e tal. E resumindo, já falei, né, do que aconteceu, que o que aconteceu comigo foi exatamente o que aconteceu com o Lula lá no passado. Ele virou presidente por 3 vezes, né? E quem sabe até a quarta. Eu não passei de quem eu sou, mas mesmo assim eu estou feliz de poder compartilhar isso com vocês, tá bom, gente? Me desculpa o desabafo, mas que isso sirva de exemplo para muita gente, tá? Que, sei lá, não agradece a nada, nem a ninguém, nem reconhece nada que ninguém faz por si, ok? Ou seja, pela gente, né? Alguém fez alguma coisa pela gente, a gente esquece aquilo, deixa no esquecimento. Eu nunca esqueci. Eu tinha 17 anos na época, hoje estou com 65 anos, ou fazer 65 anos, mas eu nunca esqueci disso. Eu sempre lembro disso. E como eu gostaria, como eu queria ver aquele cara, como eu queria encontrar com ele. Não tenho nada para dar para ele, mas eu queria dar um abraço forte, apertado, em nome do meu agradecimento que eu tenho por ele. E isso não é falsidade não, tá, gente? Porque tá aqui, eu tô aqui emocionado mesmo, de verdade. Sempre que eu lembro desse fato, eu me emociono, entendeu? Eu sou muito grato e que Deus o tenha, sabe, vivo ou morto, sempre em um bom lugar. Eu sempre vou o agradecer pelo que ele fez por mim, ok?